E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse canal maravilhoso aqui que você aprende tudo, absolutamente tudo que você precisa, não só para tocar esse instrumento aqui, mas para dominar o violino, né? Que é muito mais complexo do que só sair tocando de qualquer jeito. E se você quer só tocar de qualquer jeito, não é aqui que você tem que ficar. Mas hoje eu decidi falar sobre um assunto que é um pouco até mais teórico, digamos assim, mas que faz muita, mas muita diferença no nosso domínio desse instrumento, né, na parte técnica, né? Então sempre a gente tem que pensar no violino de uma forma assim, não adianta só ir pro lado da prática, né, de pegar o violino e fazer as coisas e tal, e só ir por esse lado. Você também precisa melhorar a sua parte teórica, né, e evoluindo assim, ó, as duas coisas gradativamente. É sempre assim que eu trabalho com os meus alunos, né? Um pouquinho de violino, um pouquinho mais de teoria, um pouquinho mais de violino, um pouquinho mais de teoria, tal, e assim você consegue realmente se tornar um bom violinista, uma boa violinista, porque vai precisar dessas coisas. E hoje, com certeza, você vai ter umas informações muito top sobre tempo na música. Bom, antes de falar sobre tempo também, só para lembrar aqui, ó, agora você pode ter as camisetas do Como Tocar Violino, que são as camisetas que eu uso nos vídeos. Aqui você já deve ter visto algumas outras, né? Essa daqui, aquela Violinice, ou Diversão, Dedicação e Violino, não é dom, é técnica e tal. Tem várias camisetas que eu sempre estou nos vídeos com elas, né? E agora existe a loja do Como Tocar Violino, então vai lá e garante a sua camiseta também. Tem umas estampas muito, mas muito legais mesmo, não precisa ter a marca do Como Tocar Violino, você vai poder comprar qualquer outra coisa, dá uma olhada lá que vai valer a pena, beleza? É no loja.comotocarviolino.com.br e aproveita que nesse mês de inauguração da loja todos os itens, absolutamente todos eles estão com R$10 de desconto e está muito barato, aproveita lá. Bom, aviso dado sobre a nova loja do Como Tocar Violino, agora então sim a gente pode falar sobre tempo. E o grande X da questão é que o tempo na música é diferente do tempo que a gente está acostumado, né? O tempo na vida real, né? Em segundos, horas, minutos e tal, né? O tempo sempre passa como uma constante. A gente criou essa constante no tempo, né? No cotidiano. A gente tem lá segundos, horas, minutos, etc, né? E tal, e tudo gira em torno disso, né? Quando você fala, que horas são? Você olha assim, agora são 9h05, né, por exemplo. Então, todo mundo sabe o que isso significa, todo mundo tem essa percepção de tempo. Quando você faz uma corrida lá, quanto tempo levou para você correr 5 km? Normalmente assim, as pessoas levam na faixa de 30 minutos, mais ou menos, para fazer 5 km, um pouco menos, um pouco mais, tal, assim, né, uma pessoa que tem ali uma saúde boa para isso, né? Então, sabe, a gente está muito acostumado a medir o tempo nessa unidade, que é de segundos, minutos, horas, né? E aí isso que faz os nossos dias serem os dias de 24 horas e blá 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 e tal, né? Mas na música não é assim o tempo é um pouco diferente. Na música, cada uma das músicas que a gente toca pode ter um tempo diferente. Sim, então o tempo na música ele é mutável, ele pode ser mais rápido, mais devagar, né? E além do tempo, a gente tem que entender outras duas razões aí que vão fazer com que a sua música tenha um tempo específico, que é os andamentos e a pulsação. Então, quando a gente fala sobre tempo, tudo isso está envolvido e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses itens nessa aula de hoje. Primeiro, obviamente, vamos falar do tempo específico, né? A gente costuma ver assim as notas, por exemplo, as notas musicais, né? São as figuras musicais, que é aquela bolinha cortadinha assim no meio, aquela bolinha pretinha e tal, né? As figuras musicais, que são a semibreve, a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, etc, tal, né? Cada uma dessas, a gente sempre vê assim, a semibreve tem 4 tempos, certo? Mas o que isso significa? Isso quer dizer quantos segundos? Não tem uma relação entre, a semibreve vai ter 4 segundos. Não é assim não. Essa relação de segundos, minutos, horas, tal, isso aqui é do outro tempo, é do tempo do nosso cotidiano, da vida, né? Agora, na música, uma semibreve pode durar 4 tempos, que pode ser assim, 1, 2, 3, 4. Ou pode durar os mesmos 4 tempos, mas a velocidade ser assim, 1, 2, 3, 4 e acabou a nota. Isso quer dizer que a nota muda de tamanho, literalmente, apesar de ser uma semibreve de 4 tempos.
Então eu vou fazer isso no violino para você ver. Se a semibreve tem 4 tempos, vamos supor que esses 4 tempos sejam no andamento um pouco mais lento, né? Então a gente vai ouvir assim, ó. 4 tempos. Agora, se for mais rápido, a gente vai ouvir assim, ó. E já acabou. Mas continua sendo uma semibreve. Você vê que louco, né? Então, na verdade, as figuras musicais têm a sua quantidade de tempo específico. Então, isso é o tempo daquela nota. Quantos tempos tem tal nota, né? Quantos tempos tem um compasso? 4 tempos, a maioria deles, né, que a gente vê e tudo mais. Beleza. E aí, além disso, a gente tem que pensar na pulsação, que é o ritmo, né, a manutenção desse tempo, e no andamento, que é o andamento que define a velocidade desses tempos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse bendito do andamento. O andamento é aquilo que a gente vê, por exemplo, no metrônomo. Se você não sabe o que é metrônomo, tem uma aula aqui em cima para você lá, para você poder assistir e tudo mais, só falando sobre metrônomo, como funciona, como que é e tudo mais, né? Mas basicamente é o que a gente vê sobre aqueles BPMs, né? Que é batimentos por minuto, tá vendo? O minuto até entra aqui, mas é de uma forma diferente, né? Que é, por exemplo, se você colocar lá no seu metrônomo, né? Você colocar lá 60 BPM, significa que cada tempo vai literalmente ser 1 segundo, porque se são 60 batimentos por minuto, 1 minuto tem 60 segundos, então vai ser 1 segundo para cada tempo, beleza? Entendeu isso, né? Agora, se esses mesmos batimentos ali do andamento não for mais 60, se for 70, 80, vai ser mais rápido do que 1 segundo, então ele vai durar menos tempo. Quanto maior for esse número do batimento, menor vai ser o tempo. Então, se você tem lá, por exemplo, batimentos lá de BPM no metrônomo a 120 BPM, quer dizer que cada tempo vai durar meio segundo. Então, em 1 segundo tem 2 tempos agora, não um só a mais. Então, quanto maior for esse número, mais rápido são aqueles tempos. Então, quando a gente vê os andamentos, também são assim. Existem os andamentos mais lentos e os andamentos mais rápidos. E para isso existe até uma tabelinha, né? A gente tem alguns andamentos que viraram padrão depois, assim, né? Conforme a história da música foi se evoluindo e tudo mais. Óbvio que lá no começo não tinha metrônomo, não existia isso. Mas tinha assim uma ideia, né? De isso aqui é lento, isso aqui é rápido, isso aqui é mais ou menos, isso aqui é muito rápido, tá? Então tinha uma ideia. Mas depois que foi criado o metrônomo, criou-se uma tabelinha que define todos esses andamentos. Vou colocar aqui do lado, ó. E aí aqui tem, aqui, ó, tá vendo? Ó, grave, largo, lento, adágio, andante, andantino, moderato, tal. Todos esses nomes em italiano, porque a gente usa muito o italiano para falar das coisas da música, né? E aí tem ali nessa tabelinha exatamente quantos BPMs são para fazer aquele andamento. Então se você vai fazer, por exemplo, eu quero um andamento aqui que vai ser adágio. Adágio está numa faixa entre 66 e 76 batimentos por minuto. Vamos ver isso na prática, pegar meu celular aqui, ó, que eu vou abrir um metrônomo, que inclusive é o metrônomo que eu recomendo lá no vídeo do metrônomo, que é o Metronome Beats, né? E aí você vai ver essa tela aqui. Cadê? E tá vendo? Tem aqui a velocidade do metrônomo. Aqui no momento está no 60, né? Aí eu vou lá e coloco entre 66 e 76. Então se eu colocar no 66, vai sair essa velocidade aqui, ó. Entendeu? Agora, não, eu quero uma música que é mais rápido. E às vezes vem escrito esses nomezinhos aí em italiano, vem escrito lá no começo da música. Vem assim a partitura e o nomezinho ali, tipo adágio, andante, presto, allegro. Isso significa os andamentos, né? Então se vem allegro, por exemplo, allegro é entre 120 até 160 mais ou menos, né? Então se a gente colocar aqui no 120, a gente tem um andamento do allegro. Entendeu? Então, o que isso vai mudar na música? Tem músicas que são mais lentas. Por exemplo, se eu toco lá uma música bem tranquilinha, assim, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar.
é bem lenta, né? Olha esse ritmo, a gente pode até inclusive descobrir esse ritmo aqui, ó. Tem um botãozinho para você ver o tempo, né? Eu sei que vou te amar. Ó, eu tô cantando em 37 batimentos por minuto. É muito lento, né? Uma nota de 4 tempos nessa velocidade vai ficar acabou os 4 tempos. Agora, se a gente vai pensar numa música rápida, por exemplo, tipo, sei lá, a Primavera de Vivaldi. Tô cantando aqui, ó, em 110 batimentos por minuto. Então você vê que é totalmente diferente. Uma nota agora de 4 tempos tem acabou. Tá vendo? Então isso que define a velocidade dos tempos na música. Esse é o andamento. Aí você pode falar assim, ah, mas Arthur, não dá para tocar, por exemplo, a Primavera de Vivaldi em outra velocidade? Dá, mas perde o caráter da música, né? Perde aquela emoção que se passa na música da Primavera de Vivaldi. Por exemplo, você fala assim, não quero tocar a Primavera de Vivaldi com 110 BPM, eu quero tocar ela com 60. Olha como vai ficar, né? Se a gente coloca aqui, ó, para 60 batimentos por minuto. Ela vira outra coisa, ó, vira uma música mais romântica, mais amorosinha, né? Ó. É outra música, né? Agora, se eu for para a velocidade padrão, para a velocidade certa que ela tem que ser tocada, aí olha só como fica aqui. Totalmente diferente. Você vê que muda o clima da música, né? Assim como se eu pegar uma música lenta e tocar ela rápida, perde toda a emoção do que ela foi feita para ser, né? Se eu toco, por exemplo, essa música aqui tem por exemplo, a Meditação de Thaís, né? Que começa assim. Tem uma velocidade, tá aqui. Vamos ver a velocidade. Tá aqui no 60. Olha só que doido, né? Então essa é a velocidade dessa música. Agora, e se eu quiser tocar essa mesma música, no lugar de 60, eu quero tocar ela com 100 batimentos por minuto. Eu mudo aqui no metrônomo, de 60, vou lá para 100 aqui, e você vai ver que perde totalmente esse caráter de música como ela é, né? Olha só. Então ela perde totalmente aquele sentimento, né, que foi criado pelo compositor, né, de ser uma música mais melosa, um negócio mais sentimental e tal. Então o andamento tem total, assim, total dependência, né, digamos assim, do tipo de sentimento que aquela música tem. Dificilmente você vai ver uma música lenta ser enérgica, ou uma música rápida ser amorosa e sentimental, sabe? Assim, dificilmente você vai ver isso. Pode acontecer, pode, mas dificilmente você vai ver. Agora, além de entender o ritmo, né, que assim é a quantidade de tempos das notas, além de entender o andamento, que é a velocidade desses tempos das notas, é também a gente entender a pulsação, que esse daqui
Quando você está estudando ali com o metrônomo, fica até mais fácil, porque o metrônomo mantém essa pulsação, né? Fica sempre estável, né? Igualzinho. Agora, quando você está tocando, nem sempre você vai estar com o metrônomo, né? Se você vai tocar numa apresentação, vai tocar para alguém e tal, você não vai ligar o metrônomo e falar, ô, calma aí, só ligar o metrônomo aqui para tocar. Não vai, né? Então, para tocar a música, é muito importante a gente ter essa percepção da pulsação, de manter, sabe, esse ritmo. Esse ritmo tem que estar ali na música o tempo inteiro. Por exemplo, nessa daí que a gente estava ouvindo, né? Apesar de ser uma música lenta, né? Ela tem uma pulsação, tá lá. Né? Existe uma pulsação interna, que isso você tem que se policiar para ter, porque senão a música fica muito instável, sabe? Imagina você ouvir assim e tá assim, vou tocar para você ver. Agora, sem essa pulsação, você vê que a música fica meio jogada, olha só. Perde tudo, né? Você não consegue, sabe, não consegue embalar nessa música, você não consegue, sabe, deixar fluir a imaginação com essa música. Fica um negócio meio... Daí parece que do nada fica rápido, do nada fica lento. Então isso não pode acontecer. É muito importante para qualquer músico desenvolver esse senso, né, da pulsação rítmica. Então é muito importante entender isso. Por isso que a gente tem que sim estudar muito, mas muito mesmo com o metrônomo. É difícil no começo, eu sei, tudo mais, mas com o passar do tempo é ele que vai te ajudar, inclusive, a entender melhor essa pulsação e conseguir tocar as músicas como música, né? A música tem essa pulsação sempre, todas as músicas que você conhece tem essa pulsação, tanto que se você vai, não sei se você já pesquisou sobre isso, né, mas até tinha uma coisa recente que tinha saído, acho que da Katy Perry, de alguém e tal, que vai cantar tal, e você vê que sempre os cantores ficam com aqueles foninhos, né, assim, aquele negócio lá dentro do ouvido, né, que é o ponto e tal, o clique também chama. Por que chama clique? Porque lá dentro tá exatamente um sonzinho como se fosse um metrônomo, sabe? Marcando a pulsação de cada música. E aí tem uma pessoa responsável da parte técnica só de soltar isso, para você cantar sempre no ritmo certo, mantendo a pulsação daquela música. Para você não cantar mais rápido ou mais lento, ou ficar variando o tempo, sabe? Principalmente quando a gente toca com várias pessoas juntas, né, num show, né, imagina só que louco, né? Então quando você ouve o que a pessoa tá ouvindo, né, inclusive saiu, acho que era da Katy Perry, Lady Gaga, sei lá, de alguém assim, que era o que a Lady Gaga, eu ia falar Lady Perry, ouve durante o show, e aí mostrava, né, esse sonzinho do que ela ouvia, e tava lá o tempo todo essa pulsação, sabe, mecânica ali do metrônomo. Então é muito importante a gente entender que todas as músicas, absolutamente todas elas, ter uma pulsação, e a gente tem que trabalhar para manter essa pulsação independente de ter ou não um metrônomo junto. Agora, uma última coisa ali sobre tempos é que a gente tem que entender também a diferença que existe nas pulsações, nos tempos, no ritmo, etc e tudo mais, mas também existe uma diferença na organização rítmica desses tempos. Quando a gente vê, por exemplo, uma música com um compasso de 4 tempos, que é o compasso quaternário que a gente chama, eu vou fazer mais pra frente uma aula só sobre isso. Mas existem diferentes tipos de compassos, nem sempre os compassos vão ter 4 tempos. Às vezes tem 3, às vezes tem 2, às vezes pode ter 5, às vezes pode ter 6, às vezes pode ter 9, pode ter 8, pode ter uma variação assim, quase infinita de quantidade de tempos em um compasso. Sem brincadeira. Então, o mais comum é a gente ver com 4 tempos, né? Que inclusive isso mostra, na maioria das vezes, a harmonia da música está organizada também em cima disso. Quando a gente toca uma música, sei lá, no violão, no piano, tá, com os acordes da música, o compasso define onde muda a harmonia. Então, sei lá, começa no acorde Dó maior, faz Dó, aí vai para Sol maior, Sol. Aí Lá menor, Lá, Fá,
sabe? Então o compasso define quase sempre a mudança dos acordes. Então é até fácil de identificar quantos tempos tem se você pensar na harmonia daquela música. Mas também existem diferenças na melodia, na parte principal. Por exemplo, quando a gente ouve o hino nacional brasileiro, ele começa pam pam param 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 tararam, pam pam param param taram tararam, né? Ele começa no último tempo e aí o segundo é já a cabeça do próximo compasso. Então o que ele faz? Pam pam param 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 pam pam pararam, pam pam param 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 pararam. Você vê que o primeiro tempo sempre é mais forte nos compassos quaternários, né? Então você vê que existe esse acento natural da música, né? Esse começo não, pam, esse não tem acento, mas quando vai para essa nota, pam, aqui tem um acento, ó. Tam, pam, param, 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 aqui de novo. Tarará, pam, pam, param, param, taram, tararam. Você vê que sempre quando chega no primeiro tempo que eu estou fazendo aqui embaixo é onde tem um acento rítmico natural. Então isso define que o hino nacional brasileiro está no compasso 4x4, né? Agora quando a gente fala, por exemplo, de uma valsa, uma coisa assim, já não tem mais 4 tempos, não tem como organizar desse jeito, né? Porque fica pam, pararam, pam, 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 pararam, pam. Ou seja, está em 3, né? Então isso pode ser 3, 6, 9, pode ser múltiplos de 3. Mas o compasso em si está sempre organizado com 3 tempos e não com 4 mais, né? Então você vê que o acento continua sendo no primeiro tempo, mas agora só tem 3. Pam, pararam, pam, 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 pararam, pam, né? Então a gente tem essas diferenças e por isso que é importante a gente entrar mais a fundo na teoria para entender esses acentos rítmicos que existem nos próprios compassos e os diferentes tipos de compassos. Então vai acompanhando aí que em breve eu vou fazer uma aula só sobre esse negócio de compasso, porque vale bastante a pena pensar sobre isso, né? Se aprofundar um pouco mais. Mas só para entender que os compassos também ajudam a organizar o ritmo, ou seja, os tempos da música. Bom, então agora você já entendeu o que é o tempo, como funciona, como que a gente mede, né? Que é o metrônomo, como que funciona o metrônomo, né? Mas também como usa o metrônomo, né? Para você estudar, por exemplo, uma música que você quer tocar a Primavera de Vivaldi, que está com 110 BPM. Você já vai começar colocando o metrônomo 110 e sair tocando? Não, não vai. Primeiro porque você tem que se preparar para isso tecnicamente, né? Entender as técnicas, fazer exercícios e tudo mais, para depois sim tocar na música. A música nunca é o começo, é sempre o resultado do seu estudo. Mas você não vai começar na música já na velocidade. Você vai sempre diminuir lá, pode colocar lá no 60, sabe, no metrônomo. E aí você vai sempre começar muito lento. E aí você organiza, tal, toca, estuda várias vezes, né, no 60. Quando sair perfeito no 60, aí você vai lá pro 110? Não, você vai aumentar 10, você vai pro 70, toca de novo, você vai ver que não muda muito assim, muda um pouquinho a velocidade, mas não muito. E aí você pratica, organiza todos os movimentos, as arcadas, os dedos, a afinação, tudo certinho. Quando ficou perfeito no 70, 80, depois 90, depois 100, 110, até chegar na velocidade que você quer. Ah, mas a música que eu quero tocar é 160. Continua subindo então, depois do 110 até chegar no 160. Então sempre assim, para você tocar uma coisa mais rápida, primeiro você tem que dominar ela perfeitamente no mais lento. E aí depois ir subindo gradualmente até chegar nessa velocidade. Então, ou seja, o andamento, essas velocidades e tudo mais vão ajudar inclusive no seu processo de estudo. Por isso que é tão importante entender sobre os tempos para usar no violino. Bom, com isso, acho que deu para ficar aí, né, um pouco mais claro sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouquinho mais. Lembrando que se você quer aprender a tocar violino da forma certa, com tudo que precisa, né? Não só dessa parte de tempos, mas de absolutamente toda a técnica, a evolução, o acompanhamento real ali com o professor, você pode ser meu aluno, minha aluna, lá no curso completo Como Tocar Violino. Nesse momento agora, nesse exato momento, eu não tenho novas turmas abertas, mas vou abrir em breve. Então vai lá no site que se chama comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro. E assim que tiver novas vagas, você vai receber no seu e-mail e aí vai poder
fazer a inscrição para ser meu aluno, minha aluna e aprender muito mais e não ficar só aqui no YouTube meio jogado assim, né? Lá realmente a gente tem tudo estruturadinho com material em PDF, os exercícios, as músicas, tudo que você vai aprender e com o meu suporte. Você pode mandar vídeos, dicas e tal, assim, que eu vou falar diretamente com você, né? Então você manda lá, professor, tô com uma dúvida aqui disso aqui e tal, não tô conseguindo fazer e tal, ou grava um vídeo tocando um exercício, uma música, você vai mandar pra mim, eu assisto, eu de verdade, não é outra pessoa não, sou eu assisto e corrijo e mando pra você, falo, ó, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, cuidado com isso aqui, faz aquele exercício de novo, pra você realmente evoluir com uma orientação profissional. Então se você quer isso, vai lá no site comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro e aí sim, em breve você vai poder ser meu aluno, minha aluna, fechou? E não esquece que você pode ter as camisetas aqui do Como Tocar Violino lá no loja.comotocarviolino.com.br e aí vê lá as estampas mais legais de violino, que com certeza você vai gostar de algumas delas e aí a gente manda pra você, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau!